E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Quem não me conhece, meu nome é Diva Fernandes, eu vivo aqui em Portugal com a minha família. Então se você gosta assim de conteúdos bem interessantes, notícias, acontecimentos que acontecem aqui em Portugal, na Europa, e a visão que se tem do Brasil, dos acontecimentos do Brasil, você chegou no canal certo, porque é só isso que eu faço. Então faz assim, ó, chegou agora, vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa o seu like que é muito importante pro canal e comentários, que eu respondo a todos os comentários. Aliás, o vídeo de hoje, gente, eu preciso muito que vocês me ajudem, sabe? Pois é, preciso da opinião de todos vocês. Então, bora lá. Gente, é assim, o que eu vou falar aqui é de uma forma, de certa forma, é pessoal, sabe? Porque é como eu enxergo a situação, como eu enxergo as coisas, como eu vejo. Cada um tem um ponto de vista em relação a tudo no mundo. Eu tenho o meu. Agora, com o que aconteceu, assim, com a rainha aqui do Reino Unido, tudo isso, enfim, a gente ficou com aquela sensação, assim, que parece que perdeu a avó. Eu não sei, eu tenho quase certeza que no Brasil é a mesma coisa, porque no Brasil também o pessoal gostava muito da rainha, gosta, enfim. Então eu acho assim que é uma coisa meio que fez parte assim de todo mundo, né? Todo mundo ficou meio chateado assim com essa situação. E sabe, algo que eu venho sentindo já faz algum tempo, antes desse episódio que aconteceu com a rainha Elizabeth, é como faltam pontos de referência para nós, pontos de referência no mundo. Eu não tô falando aqui de ídolos, de salvadores da pátria, porque a gente sabe que nada disso existe, né? É tudo uma cortina de fumaça. Eu tô falando são de pessoas que de alguma forma nos motivam a fazer alguma coisa, a lutar por alguma coisa, a ser perspicaz, a entender, a se esforçar a entender certas coisas. Eu acho que atualmente a gente tá meio vazio, sabe? Parece que tem um vazio. Por isso que eu peço muitos comentários de vocês, porque eu tenho uma visão, mas de repente você tem outra visão. Você tem as pessoas com quem você se identifica. Eu vou falar aqui pra vocês algumas pessoas que eu me identifico desde sempre, assim, desde criança, pessoas que eu venho trazendo, assim, no decorrer da vida, que a gente vem e acaba gostando, admirando, né? E até serve muitas vezes com impulso para a gente tomar certas decisões, pensar, ao menos, em determinadas coisas que talvez se aquela pessoa não aparecesse para nós, isso ia passar batido. Eu vou falar para vocês as 10 personalidades que mais marcaram a minha vida. E eu queria que o pessoal aí que está assistindo escrevesse aí quais as personalidades que mais marcaram a sua vida. Então, vamos à 10ª. E foi muito difícil eu colocar essa enumeração, 19ª, 8ª. Eu mais ou menos tentei colocar ali. Mas vamos lá, vamos partir para a 10ª. Margaret Thatcher. Nossa, essa mulher para mim, olha, eu vi ela falar. Era pequena, viu? Mas que mulher! Conhecida como a Dama de Ferro do Reino Unido. Pensa bem, aquela mulher abria a boca assim, eu ficava... Até hoje, sabe? Eu vejo algumas frases, algumas anotações, algumas coisas que ela deixou assim, e eu acho um legado fantástico. Gente, a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Porque a gente sabe que a Thatcher, ela não era muito assim com a rainha, ao menos enquanto ela era primeira-ministra, né? Depois parece que elas se aproximaram um pouco. Mas o pensamento dela também era um pensamento, assim, bem liberal, quando a gente pensa no econômico, né? Ela era contra o sindicato, mas assim, não é disso que eu tô falando, sabe? Eu tô falando é da forma, da postura dela como mulher, sabe?
e naquele enrasco ali que ela se meteu e que para mim se saiu muito bem. A Madre Teresa de Calcutá. Ah, essa marcou demais a minha vida, sabe? Eu adorava ver a Madre Teresa visitando lugares que a gente imaginava assim jamais serem visitados por ninguém, sabe? Ela foi ali na raiz da pobreza, tentando fazer o melhor pelo seu próximo. Então, ela inclusive era chamada de a Santa das Sarjetas. Exato, a Santa das Sarjetas. Por quê? Porque ela ia lá, na raiz da pobreza, para ajudar o próximo. Isso eu me recordo que eu via alguma coisa assim, isso me marcou bastante a minha vida, sabe? Eu admirava muito. Existem também muitas histórias, muitas coisas assim bem controversas a respeito da Madre Teresa. Mas fora isso, a atitude dela é algo que mexeu bastante comigo. O George W. Bush, 43º presidente dos Estados Unidos. Eu sei, nossa, tem muita gente que não gosta dele, né? Pois é, republicano. Mas assim, sabe quando acontece alguma coisa muito doida no mundo que a gente pensa, vamos ver o que o Bush vai falar. Sabe? Quando tu tem assim um tipo de respeito por aquela autoridade. Espera, vamos ver o que ele vai falar, o que ele vai dizer. Então eu tinha assim essa admiração por ele, assim. Barack Obama, sabe? Barack Obama e a Michelle, a família ali. 44º presidente dos Estados Unidos. Por quê? O pessoal diz que até pelos Estados Unidos ele prometeu e não fez tudo aquilo, sabe? Mas o que eles representaram enquanto eles estiveram na Casa Branca? Eu achava assim muita simplicidade, principalmente na forma que a Michelle se comportava, com aquelas plantas, fazendo aquelas hortas em relação aos filhos, as filhas, né? E ele também, eu achava ele assim, ele não demonstrava estar num pedestal. Ele parecia assim bem humano, assim, nos acontecimentos, nas relações, até com outros líderes. Então também foi uma pessoa assim que marcou bastante, assim. Eu gostei muito de acompanhar a eleição dele e depois os anos que ele ficou como presidente dos Estados Unidos. Mikhail Gorbachev. Gente, eu sempre tive uma admiração louca por esse homem. Ele faleceu agora, né? Foi em 2022. Por isso que eu tô dizendo, né? Parece assim, que as pessoas, que os heróis, parece que estão indo embora de uma vez só, não sei o que tá acontecendo. Mas o Mikhail Gorbachev foi 10, assim, ele foi muito 10. Então teve a perestroika, que ele implantou, que foi praticamente o desmantelamento da União Soviética, né? Nós tivemos também ali a Glasnost. A Glasnost foi assim uma liberdade que ele começou a conceder para liberdade de expressão, de imprensa. Então foi muito legal, assim, sabe? E quando os países começaram a querer se dissolver da União Soviética, ele ficou na dele, ó, cada um no seu quadrado, entendeu? Eu achei isso muito bacana, assim, ele foi um exemplo. E depois, os encontros que ele tinha com o presidente dos Estados Unidos na época, que eu nem me lembro quem era, acho que era o Reagan, era muito legal, assim, porque ele lutava muito para parar essa questão das armas nucleares, sabe? E acabar com a Guerra Fria. E ele tinha uma naturalidade de falar na América, sabe? Tinha uma naturalidade de falar. Ali parecia assim, nós nos criamos enxergando a União Soviética, sim. Ali parece que as coisas se aproximaram, é todo mundo igual. Foi uma coisa muito boa, muito gostosa de passar por aquele período. Quem passou por ele sabe. E tem também a nossa princesa de Gales, né? A Diana. Então, gente, vamos aqui, cada um tem uma opinião. Eu sei que tem pessoas que não simpatizaram muito com as atitudes dela, outros não estão nem aí. Mas assim, o que sempre me chamou a atenção no caso da Diana, da princesa de Gales, é a forma como ela criou os filhos.
Porque, por exemplo, a rainha, ela tinha um horário determinado para ficar com os filhos, né? Ela seguia toda aquela liturgia, que também é muito bacana. Mas em relação aos filhos, a Diana, ela quebrou totalmente esse paradoxo aí, tá? Ela que escolhia a babá que podia cuidar dos filhos. Tem até uma cena muito hilária, que é ela correndo com as outras mães da escola, fazendo aquelas corridas com um saco para ver quem ganhava. Então, assim, ela participava realmente, assim, com muito aconchego, muito beijinho, muito cheirinho, uma coisa muito gostosa com os filhos. Eu acho que isso combina também com monarquia, sabe? Eu acho que uma coisa não deve ficar longe da outra. Eu acho que esse afago, esse carinho, a princesa de Gales, ela mostrou que pode sim, que isso pode acontecer. Obviamente, de tudo que ela fazia, né, gente? Ela foi uma pessoa que, quando surgiu a AIDS, que as pessoas achavam que, nossa, não podia tocar nas pessoas que tivessem AIDS, ela ia lá, ela pegava a mão, ela beijava no rosto, ela tinha empatia pelo ser humano, sabe? Eu acho, assim, isso muito bacana, sim, e muito condizente com a realeza, com a princesa, enfim, eu sempre gostei muito dela. Tem uma pessoa assim que eu sempre admirei muito, 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 não é do meu tempo, mas eu admiro muito ela, que é a Coco Chanel. Então, hoje, se nós mulheres usamos calças e calças bem cortadas, calças, enfim, bem alinhadas, é graças a Coco Chanel, pois é ela que começou com essa coisa assim de fazer chapéu para mulher, fazer calças para mulheres, entendeu? E a Coco Chanel, a vida dela é uma vida bem tumultuada, assim, porque ela era extremamente feminista, não quis casar, não quis ter filhos, e ao contrário, sabe? Ela sempre teve muitos amantes e sempre sofreu também por causa desses amantes, né? Mas assim, ela era muito determinada e muito convicta do que ela queria para ela. Tem o Chanel número 5, né? Que é um perfume maravilhoso, né? Aí eu fui dar uma olhadinha na história desse perfume. Era um perfumista russo que foi até a Coco Chanel porque ele queria criar um perfume para ela. E normalmente as fragrâncias, elas possuem um número. E o número dela, que ela considerava o número de sorte, era o número 5. Então ela simplesmente foi lá e apontou que queria o 5. E aí foi criado então o Chanel 5, que é uma delícia. É uma delícia de perfume. Depois tentaram ainda um outro perfume, o 17, mas não deu certo, foi o 5 mesmo. Então a Coco Chanel é tudo isso, né? Uma mistura de feminismo, uma mistura de... e outra, né? Além das calças, que ela começou a desenhar calças maravilhosas para mulheres, sabe? Aquele pretinho básico que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa? Pois é, foi ela que inventou, ela que veio com essa ideia aí do pretinho básico, sabe? Uma peça única, que a mulher vista, fique bem vestida. Precisa ali de um colarzinho, um sapatinho. Por falar em sapato, a Coco Chanel também, ela que começou com aquele lance assim de sapatos estilo sapatilhas de 2 cores, sabe? Biquinho fino, coisa ficar elegante, mas não precisa, enfim, calçar um salto 15. Ela também veio, ela trouxe conforto e elegância para as mulheres. Então, assim, eu amo a Coco Chanel. Não podemos esquecer da Angela Merkel. Pois é, chanceler da Alemanha, ex-chanceler da Alemanha. Então, quando a Angela Merkel saiu, eu me deu aquele calafrio na espinha. Não sei porquê. E logo depois começou a acontecer tudo isso que está acontecendo aí no leste europeu. Pois é, a Angela Merkel, para mim, é um modelo de líder, né? Já foi considerada a mulher mais poderosa do mundo. Imagina, ela é formada em Química
quântica. Imagina, em química quântica ela se formou. E ela trabalhou com muita pesquisa em química quântica por um tempo. Em 1989 foi que a Angela Merkel entrou de forma definitiva para a política, sabe? Mas assim, eu sempre gostei muito dela, sabe? É outra pessoa, né? Que acontece alguma coisa e a gente ficava esperando o que a Merkel vai falar. O que ela vai falar a respeito disso? O que ela pensa a respeito disso? Pelo menos esse sempre foi o meu sentimento. Gente, eu tô falando de mim. E eu quero, por favor, que o pessoal coloque aí, concorda, não concorda, e quem considera alguma pessoa, quem considera uma pessoa chave para se ouvir, para se prestar atenção no que tem a falar. Coloca aí nos comentários, eu vou adorar ouvir. Quando a gente precisa reagir de forma feminina ou feminista, seja como for, eu sempre pensei muito nela, que é a Frida Kahlo. Pois é, a Frida Kahlo, uma pintora mexicana. E por que a Frida Kahlo ela tem assim toda essa importância para mim? Eu sempre dei muita importância para Frida Kahlo, sempre li muito a respeito do que ela pensava. Mas a Frida Kahlo, ela teve, aos 6 anos de idade, ela contraiu poliomielite, aos 6 anos de idade, tá? Mais tarde, ela sofreu um acidente de ônibus, que eu acredito que seja aquela barra, sabe, do ônibus que a pessoa se segura, assim. Essa barra atravessou o corpo dela, sabe? Perfurou o abdômen, o útero, quebrou a clavícula em 3 lugares. Assim, foi um terror, foi um horror. Isso aconteceu em 1925. Só que pensem, né, pessoal? Naquela época, 1925, o que se tinha em termos de tecnologia médica, esse tipo de coisa, sabe? Ela teve que ficar com um colete Ela primeiro teve que ser engessada, gesso mesmo, todo o corpo. Depois ela teve que usar um colete de aço, de ferro, não sei. E muito o sucesso dela foram os autorretratos que ela fazia, né? Porque ela precisava ficar deitada, então acomodavam a tela em cima, e então assim ela fazia autorretrato, né? Da situação de como ela estava. Mas assim, ó, o que me chama muito a atenção da Frida Kahlo é que ela sofria de dor crônica, gente. A vida dela era sinônimo de dor. Ela sentia dor 24 horas por dia e muita dor. Depois do acidente, a vida dela foi dor. Até dizem, né? Teve uma pessoa que admirava muito ela que disse que ela vivia morrendo. Porque a vida dela era assim. Só que ela pintava. Ela era muito feminista. Ela tinha muitos amantes. Ela pintava muito. E ela era muito crítica, sabe? Ela se envolvia com política, ela tinha as opiniões dela formada e era bem rebelde. Eu acho até que ela sentiu liberdade numa época que não era normal, principalmente na América Latina, se ter esse tipo de liberdade, até pela própria condição dela, né? Imagina, a pessoa tá ali, tipo, tô morrendo, a dor é sempre, tá comigo, eu vou fazer da minha vida o que eu quero fazer e o que eu tenho vontade. Então, eu sempre gostei muito, assim, de acompanhar tudo que a Frida Kahlo escreveu. Adoro as pinturas, os quadros dela, assim, a gente observa um quadro dela, eu fico 1 hora, eu sou capaz de ficar 1 hora em frente a uma obra dela, assim, pensando, né, nossa, o que ela estava pensando quando ela pintou isso aqui, porque é magnífico, assim. E ela foi bem esquecida, sabe, gente? Ela não foi valorizada, não. Aí, quando veio os movimentos feministas, LGBT, enfim, tudo isso, começaram
a lembrar-se dela, né? Que ela tinha essa questão, ela era bissexual também. Então, como eu digo, não é pela postura dela, o que que ela era, e sim a resiliência dela em passar por aquilo tudo bem resiliente e sempre lutadora, assim. Então, isso sim que me chama a atenção na Frida Kahlo. Eu acho magnífico o trabalho dela e, enfim, não sei como ela conseguiu. A rainha que acaba de nos deixar. Eu admiro muito, sempre admirei demais a rainha, né? Porque a gente pensa assim, por tudo que ela passou, né? Ela foi passando por momentos, né? Guerra, primeiros-ministros, crise econômica, e as coisas foram passando. Então eu fico imaginando assim, nossa, imagina a cabeça da rainha, sabe? As lembranças, as coisas que ela tinha. Eu estava vendo que ela foi a primeira pessoa a enviar um e-mail. Pensa, ela visitou uma empresa americana que estava começando nessa questão da internet, já estava começando a bombar, e ela foi a primeira pessoa a enviar um e-mail. Então, assim, e tem muita coisa a respeito dela que mistura, né? História com a rainha, acontecimentos, enfim, muito peculiares com a rainha, né? Ela faz parte da história, a história faz parte dela. É uma coisa muito louca, assim. Então eu fico imaginando, assim, as coisas que ela tinha em mente, o que ela já viu, que, enfim, ela não deve ter relatado, não consegue relatar tudo, todas as percepções que passam pela tua cabeça, né? E ela conseguiu manter toda uma postura de um reinado, mesmo nesses tempos modernos, né? Que a gente vê que já é uma coisa difícil em outros países que tem esse tipo de regime, de monarquia, é muito complicado, né? De tu manter ali. E eu acho que ela, com mão de ferro, ela conseguiu manter, sabe? Com alguns deslizes ali dos filhos, dos netos, mas ela conseguiu e a gente ficou muito triste essa semana. Mas a gente sabia que estava chegando a hora, né? Tava cansada. E ela é um ser iluminado, com certeza. Então era isso, gente. Eu trouxe essas figuras, assim, que marcaram a minha formação, que são pessoas que eu sempre me interessei em saber a respeito do que elas pensavam, o que elas diziam. Acontece alguma coisa, o que aquela pessoa vai dizer, qual é a opinião, sabe? São pessoas que eu tinha interesse de saber qual a opinião delas a respeito, sabe? Exceto aquelas que realmente eu fiquei conhecendo só pelos livros, pelas revistas e que eu acabei não vivendo no mesmo tempo que elas, mas não deixa de ser pessoas importantes na minha formação. Aí eu quero que vocês deixem aí o que vocês acham, o que vocês têm para me dizer, tá bom? Então era isso por hoje. Beijinhos e até a próxima.